a avaliação do presidente Lula, os números mostram que ele tem 34% de avaliação ótimo ou bom, é o mesmo percentual que considera o governo ruim ou péssimo. Deixa eu trazer aqui então os dados. Ótimo ou bom, 34%, eram 35% na última pesquisa, que foi em setembro, oscilou um ponto para baixo. Regular, 30%, eram 28%, oscilou 2 pontos para cima. E ruim ou péssimo se manteve na casa dos 34%, assim como já era em setembro. Não souberam, não responderam, 2% também, mesmo percentual de setembro. Então, houve essa pequena oscilação em relação a 2 meses. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 10 de dezembro, em 131 municípios brasileiros. Foram entrevistadas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Segundo o IPEC, os resultados entre setembro e dezembro mostram que tanto a avaliação positiva quanto a negativa estão estáveis, pouco mudaram. Entre mulheres, o governo Lula é considerado ótimo ou bom para 38%, entre homens, 31%. Por outro lado, 35% dos eleitores do sexo masculino avaliam o governo como ruim ou péssimo. Entre as mulheres, o número é menor, de 32 pontos percentuais. Também, o governo Lula é melhor avaliado entre os mais velhos. 52% das pessoas com 60 anos ou mais dizem que a administração é ótima ou boa. O governo é pior avaliado no grupo ali de adultos, entre 35 a 44 anos. Nesse grupo, 40% consideram o governo ruim ou péssimo. A avaliação do governo é melhor entre os que têm o ensino fundamental, 47%, ótimo ou bom. Por outro lado, 42% de quem tem ensino superior considera o governo ruim ou péssimo. Os moradores da região Nordeste são os que melhor avaliam a gestão do presidente. 50%, a metade dos entrevistados, considera ótima ou boa a administração. A região Sul é onde o governo tem pior avaliação. 45% consideram o governo ruim ou péssimo. O governo também tem melhor avaliação entre católicos, 41% que consideram a gestão ótima ou boa, e evangélicos são os que pior avaliam o governo, 41% consideram o governo ruim ou péssimo. Sobre a avaliação específica do trabalho de Lula, não do governo como um todo, mas focado no presidente da República, o levantamento perguntou como o brasileiro avalia o presidente Lula, como ele está governando. 47% aprovam, 46% desaprovam, 7% não souberam ou não responderam. Também, em relação a setembro, oscilou dentro da margem de erro aí esse percentual, tá bom? Então é isso, né? A confiança no presidente Lula é isso que a gente está falando. Em relação à pesquisa anterior, aprovação e reprovação apresentam variações dentro da margem de erro. A aprovação é maior entre moradores da região Nordeste, 66%, que tem ensino fundamental, 60%, que tem renda mensal até um salário mínimo, quase 60%, e entre os católicos, 54%. E é mais reprovada a avaliação para quem tem renda mensal superior a 5 salários mínimos, quase 60%, entre moradores da região Sul, 56%, entre evangélicos, 56%, quem tem ensino superior, 55%, e ensino médio, 52%. A confiança no presidente Lula por parte do eleitor, 52% disseram não confiar, 45% disseram confiar, são os números do IPEC. Um resumo, tá, Carla? A gente não vê grandes alterações, né, da pesquisa de setembro para cá, né? O que eu estava lendo aqui que você encaminhou, não tem assim algo pontualmente que fale assim, olha, aconteceu uma queda brusca ou uma elevação muito rápida ou muito grande em algum quesito especificamente. Eu chamaria atenção para um ponto que é um ponto que o governo sabe, que o presidente Lula sabe, que é muito sensível para o seu governo e que é um ponto crucial em 2026 no processo eleitoral, que é os evangélicos e os católicos, né? O Lula tem uma aprovação maior e melhor aí entre os católicos e pior
entre os evangélicos. Esse é um público que o ex-presidente Jair Bolsonaro investiu fortemente durante seu governo, durante a campanha. O presidente Lula tenta recuperar ao longo da campanha, faz sinalizações. Agora no governo também faz gestos, né, para a bancada evangélica, recebeu no Planalto, inclusive com deputados que antigamente apoiavam o Bolsonaro, rezaram ao presidente Lula. Ele busca essa aproximação, tem consciência da rejeição e da dificuldade que há no governo e no próprio presidente Lula e na esquerda, né, de às vezes aproximar esse público evangélico, que é um público cada vez mais importante no país, e a gente também ressalta isso, isso faz parte também desse escopo que a gente estava falando mais cedo sobre um jornalismo sério de qualidade, de tratar esse público sem um estigma e preconceito que, como já foi tratado em alguns momentos, né? São pessoas, a gente tem, enfim, um público evangélico crescente no Brasil, e essa desaprovação neste público é importante para o governo para focar e tentar diminuir e aproximar mais o presidente e o governo desse público de alguma forma para diminuir a rejeição, para tentar para aumentar essa aprovação, e isso também é muito importante, vai ser muito importante em 2026, Diego. E você, Sakamoto? Eu não sei, caiu. Oi, tô aqui. Me ouvem? Agora Tá. sim, Sakamoto tá travado o sinal dele. Ia pedir a avaliação do Sakamoto, vamos tentar refazer a conexão com o Leonardo Sakamoto, mas é isso, né, Carla? É tentar atingir a esse público, por exemplo, como público evangélico, que é tão, né, não é um público homogêneo, como sempre a gente diz aqui, e é a reconexão com as bases mesmo, né, que a gente sempre fala também, e aí não só do Lula, mas, né, de boa parte aí da esquerda brasileira, perdeu, né, os sindicatos não são tão mais fortes, não existem aqueles movimentos na igreja também que antes existiam, as redes sociais, né, trouxeram um novo ambiente de reunião de pessoas e a tentar comunicar mesmo, né, chegar na ponta e atingir as pessoas. Tudo passa pela comunicação, e quando a gente fala comunicação, cai muito na comunicação institucional, né, do Paulo Pimenta e tal, mas tem a comunicação também das pontas, né? Que esse é um Claro. trabalho de formiguinha e que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, e aí se mistura essa questão, Diego, a pautas, né? A pautas progressistas, digamos assim. Há uma resistência, por exemplo, é muito, digamos, ruim, triste que um país como o Brasil, em 2024, a gente tenha, por exemplo, dificuldade em avançar em discussões mais progressistas, né? Por exemplo, não se pode falar em aborto na campanha, não se pode falar em legalização, não se pode falar nisso porque há uma resistência das igrejas, dos evangélicos, dessa camada, e isso acaba travando o debate, né? Eu estava lembrando aqui até a nossa entrevista minha e do Sakamoto para o presidente Lula, em junho, que a gente estava na época da discussão sobre a descriminalização da maconha, do porte ali, algumas regras ali de regulamentação da lei que já existia, e ele falou que não achava que devia ser nem do Congresso nem do Supremo, que deveria ser da classe médica, né? Ou seja, ele queria elevar esse debate, por exemplo, à comunidade científica. Mas esse é um debate, por exemplo, que sempre, e esse e outros debates que a gente coloca aqui numa etiqueta de debate, pautas de costumes, né? Essas pautas de costumes, esses debates, aborto, maconha, eles ficam contaminados e aí chega na época da campanha, a esquerda, o presidente Lula, a composição, achava que tem que fazer um recuo para não discutir, para não perder voto. Então, muito sensível, é uma área muito sensível, mas, de novo, importante e que o governo precisa olhar de uma forma, e olha já, né, sabe que precisa olhar de uma forma importante para poder chegar nessa ponta, como você falou, e porque em 2026 vai ser muito importante esse voto. E você, Sakamoto, como é que vê os números da IPEC? Olha, acho que a Carla, tipo, ela esgotou boa parte da análise, eu concordo com ela. Não tem grandes, enormes variações do que está aí. A gente está na seguinte situação. Hoje, a maioria do eleitorado não acha que Lula é o mais extraordinário presidente ever, etc. É o contrário, os números não são os números do Lula 2, né, em que ele estava surfando economicamente com preços controlados, né? E eu acho que esse é o principal
ponto, se a gente tivesse que colocar, neste exato momento você tem um crescimento, uma queda do desemprego, está em 6,2, a menor taxa de desemprego desde o início da série histórica em 2012. Você está uma economia que deve crescer cerca de 3,5% no ano, este ano, o que é muito maior do que os economistas tinham previsto no começo. Você tem um aumento no poder de compra dos brasileiros, ou seja, na renda do trabalhador, um salário mínimo que aumenta acima da inflação. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma inflação nos alimentos e nos combustíveis que estão mordendo boa parte desse ganho de qualidade de vida proporcionado aos brasileiros. E com isso, o que acontece? A percepção de melhora na qualidade de vida ela é menor do que poderia ser. Então, você tem essa insatisfação. Você vai pegar as classes que estão insatisfeitas. O rico, a maior parte dos ricos sempre vai estar insatisfeito com o presidente Lula, muito por conta de questões ideológicas, inclusive. Só que a questão dessa classe média baixa, você vai ver ela está aqui. A classe mais baixa, os mais pobres, né, não tão insatisfeitos assim, mas você tem uma classe média baixa, uma classe média média que está, né? Então, é um pessoal que sente bastante o peso da inflação, né, no bolso, né? Não à toa, inclusive, o presidente Lula trouxe para dar uma contrabalanceada com a chicotada no lombo do trabalhador por conta da mudança nas regras do salário mínimo, BPC, abono, tudo isso mais, trouxe também a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, né? Que é um pessoal que está aqui nessa pesquisa também não confiando no presidente, insatisfeito. Por um lado, temos isso, temos uma presidência que a economia melhora, a inflação pega forte ainda, a resultante não é as mil maravilhas, no que pese, se você for olhar, e vamos ser sinceros, 34% de ótimo bom, 34% de ruim, péssimo e 30% de regular, o presidente é bom. Na hora da votação, inclusive, tem os analistas políticos que colocam. A gente falava isso do Bolsonaro, de todos os presidentes, que o regular tá bom, sabe, aquela coisa, não tá maravilha, mas dá. Quem tá no poder fica com boa parte dos votos de quem é regular. O regular não vai necessariamente para o outro lado, né? O regular é um voto que muitas vezes vai para quem está disputando, o incumbente, né? Então o que acontece é isso aqui não é ruim para o Lula. Isso aqui para o Lula, com tudo que está acontecendo, é bom. Só que tem um outro ponto para terminar, que eu acho que é isso. A pesquisa Quest também apontou quando ela fez aquela pesquisa para mostrar o que aconteceria em 2026. O Lula ganharia de todos. Por quê? Porque você não tem um nome forte da direita. Com o Bolsonaro, tipo, sentando na cadeirinha e não querendo levantar, apesar de inelegível, não deixa criar uma nova liderança da direita. E aí, com isso, para disputar, esse nome fica enfraquecido, diluído entre várias pessoas, e o Lula vai surfando em cima disso, né? Então, o que acontece? O Lula pode não ser não tá os números que nem Lula 2, mas ele segue franco favorito, primeiro, porque ele é incumbente, segundo, a economia está melhorando apesar da inflação, né? E terceiro, a direita não tem ninguém ainda, né? Vamos ver como vai ser em 2026 o preço do feijão e do arroz. E isso vai ser determinante.